Então, pessoal, nessa aula síncrona nós vamos contemplar o tema tratamento de exceções. Do que se trata? Ora, não é incomum encontrarmos erros no nosso programa. O tema de tratamento de exceções contempla o tratamento de erros nos programas. Quando nós estamos programando em Python, nós temos principalmente dois tipos de erros. Temos erros de sintaxe e temos exceções. Tá ok? Erros de sintaxe são aqueles que a gente comete por não obedecer às regras da linguagem. Então, para que a gente possa acompanhar alguns exemplos, nós vamos utilizar o terminal. Deixa eu puxar ele para cá. Está aqui nosso terminal. Então, nós vamos começar aqui com um programa simples, né? Teste erros.py. Vamos abrir esse arquivo e aqui dentro nós vamos fazer uma estrutura de um if. Então, if A for maior do que zero, então print A. Tá ok? Então salvamos esse arquivo, o nome dele é teste-erros.py e vamos executá-lo no terminal agora. Deixa eu mudar aqui o tamanho da tela para ficar melhor de visualizar. Teste erros. Teste erros.py. Então no momento de executar, a gente já encontra aqui um erro de sintaxe, não é verdade? Qual foi o erro que aconteceu aqui? A estrutura do if requer, depois das condições, dois pontos. E notem que no nosso programa nós não temos a presença dos dois pontos depois do bloco do if. Então, dois pontos, salvamos o programa. E voltamos a executá-lo. Então, nesse momento, o erro mudou. Tá vendo? Originalmente nós tínhamos o erro de sintaxe, tá? Que é o primeiro tipo de erros em programas de Python. E agora apareceu um segundo erro, chamado name error. Por quê? Name A is not defined. O nome, o identificador a variável A, não foi definida previamente no programa. Então nós podemos voltar aqui no nosso programa, colocar aqui os números de linha e declarar a variável A igual a 0. Salvamos o programa e reexecutamos. Então, como o valor da variável não é maior do que 0, então ele não vai imprimir nada. Se colocarmos agora um valor da variável 1 e reexecutarmos o programa, ele vai exibir o valor 1. Tá ok? Então, esses foram alguns exemplos que a gente encontra de erros que podem acontecer durante a execução de um programa. Nós vimos o erro de sintaxe e vimos o erro de uma variável que não estava declarada. Tá? Então, não é incomum durante nossa programação, vamos apagar aqui as linhas, solicitarmos valores aos usuários. Então, eu quero solicitar um valor i de usuário. Então, eu coloco i igual a input e digo a ele, se o programa requisitar que um número inteiro seja inserido, insira um número inteiro. Como ele é inteiro, eu sei que quando a gente usa o input ele vai salvar a variável como string em Python, então a gente faz a conversão. Int, converte direto para inteiro. Ok. Salvamos o programa, né? O mesmo nome, teste erros, e vamos reexecutar o programa. Então, vai pedir um número inteiro para o usuário. Então, o usuário digita o número 1 sem problema. A variável i
vai ficar com o valor que o usuário digitou. Vamos colocá-lo na tela. Tá aqui, insira o valor 1, imprime na tela o valor 1. Tá ok? Contudo, se o usuário digita uma letra por engano, então a gente vai recorrer em uma exceção. O nome da exceção é velho error. Tá ok? Então nós já vimos 3 exemplos, né? Erros de sintaxe que a gente tem que corrigir. Vimos o erro name error, com o nome da variável não declarada. E agora nós vimos o erro, a exceção velho erro. Ou seja, o literal, o símbolo que foi utilizado, né, não pertence à coleção dos números inteiros. Digitou-se um E. Então, uma vez que a gente está tentando fazer uma conversão para inteiro de um valor que não é numérico, a linguagem de programação retorna, o interpretador da linguagem de programação retorna uma exceção para a gente chamada de velho erro. E aí nós vamos tratar, durante esse vídeo, dos conceitos de tratamento de exceções. Tá? Os tratamentos de exceções na linguagem Python utilizam um bloco de comandos delimitados pelas palavras try e except. Vamos marcar aqui de Courrier, já que são palavras reservadas da linguagem, try e except. Pronto, vamos lá. Então, se eu quiser, pessoal, tratar um erro no momento que eu estou executando o código, eu consigo. Né? Então, vamos dar uma olhada. O erro que foi jogado na tela durante a execução, a gente pode conferir, é o velho erro. Então, como é que eu trato um erro caso ele se materialize? Então, eu vou colocar o meu bloco de comandos envolto em uma estrutura try except. Tá ok? Como a gente sabe, né, os blocos de comando de uma determinada palavra reservada, eles são delimitados em Python pelo tab. Então, a partir desse momento, as linhas 2 e 3 estão dentro do bloco try. Ok? Então, agora a gente vai tratar essa exceção. Então, eu vou tentar, olha só, a palavra é bem adequada. Eu tento executar essa linha 2. Eu sei que a gente vai recorrer em um velho erro se o usuário digitar um valor que não seja um valor numérico. Tá ok? E aí eu vou tratar essa exceção que eu já sei qual é. O programa já me mostrou quando eu tentei executar, que é o velho erro. Eu vou tratar essa exceção aqui. Então note, quando a gente coloca a palavra velho erro, o próprio interpretador de texto já reconhece isso como uma palavra reservada da linguagem Python. Já se espera que ela esteja aqui. Então, a partir desse momento, eu posso mandar uma mensagem para o usuário. Valor inserido não é numérico. Insira um valor inteiro. Tá. Esse barra N aqui, pessoal, serve para quebrar a linha. Então, quando essa mensagem aqui for ser impressa para o usuário, vai ter em uma linha valor inserido não é numérico e na linha logo abaixo insira um valor inteiro. Vamos ver como é que funciona agora que a gente está tratando a exceção. Try, except e o nome da exceção. Vamos reexecutar o programa. Reexecutamos o programa e o usuário, inadvertidamente, novamente cometeu um erro de digitação. Agora, eu já tratei esse problema. Valor inserido não é numérico. Insira um valor inteiro. E o programa encerra. Eu não dei a chance do usuário inserir o valor com sucesso. Então, o que a gente faz? A gente vai usar um bloco de repetição nesse programa. Tá? Então, note.
Como nós já estudamos na estrutura de repetição, nós podemos utilizar o while. E aí no while, se eu quiser que o programa seja repetido até que uma condição verdadeira se materialize, eu posso utilizar o while true, tá? Enquanto verdadeiro. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, para esse true, o T tem que ser maiúsculo e o R, o U e o E tem que ser minúsculos, tá? É uma palavra também que a linguagem de programação já reconhece. Enquanto verdadeiro, note que eu criei esse bloco aqui e agora eu tenho que colocar todos esses comandos dentro da estrutura do bloco. Então eu vou dar um tab aqui em todas as linhas para que todas elas estejam, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6, todas elas estão dentro da repetição do while true, tá? Devido à presença do tab. A tecla tab do teclado, né, fica do lado esquerdo, é a quarta tecla de baixo para cima, do lado esquerdo do teclado. Tem o Ctrl, o Shift, o Caps Lock e o Tab. Então é com o Tab que você insere os comandos dentro de um bloco, tá? Então todas as linhas 2, 3, 4, 5, 6 serão repetidas no while true, tá ok? Então eu vou fazer com que o usuário, em que o programa solicite ao usuário o valor correto, tá? E logo depois que ele solicita e imprime, eu coloco um break. Nós já vimos o objetivo do break. O break vai fazer com que o bloco de comandos da estrutura de repetição seja finalizado. Então, se a gente tivesse uma linha 8 aqui, com um print, por exemplo, e a linha 9, print, programa encerrado. Essa estrutura de repetição das linhas 8 até a linha, das linhas 2 até a linha 8 vão ficar repetidas até que o usuário digite um inteiro corretamente. Toda vez, pessoal, que o usuário digitar uma letra, por exemplo, um caractere especial na linha 3, quando a função int for fazer a conversão do valor numérico, né? Por exemplo, o usuário digitou um valor de ponto flutuante, 1.5, 3.4, isso vai ser convertido para 1 ou para 3, respectivamente. Contudo, quando o usuário digita um caractere que não é um valor numérico, digita uma entrada que não é um valor numérico, essa linha 3, devido à presença do int, a função int requer que o que esteja dentro dos parênteses dela seja um valor numérico. Caso não seja um valor numérico, essa função aqui vai lançar uma exceção, a exceção de value error, tá ok? Então, da linha 3, se o usuário digitou um valor que não é numérico, o programa vai pular diretamente para a linha 6 e vai mandar a mensagem para o usuário: valor inserido não é numérico, insira um valor inteiro. E aí o que acontece? O programa volta para a linha 1. E enquanto for verdadeiro, tente. Usuário, digite um valor. O usuário novamente digitou um valor que não é numérico. O código vai pular da linha 3 para a linha 6. Vai perceber que houve aquela exceção. O usuário digitou um valor inadvertido, equivocado. Vai mandar de novo para a tela, na linha 7, a mensagem: valor inserido não é numérico, insira um valor numérico, e vai retornar para a linha 1. É isso que o while true faz. Ele vai ficar repetido aqui até que o usuário digite um valor correto, ou seja, até que uma exceção não seja lançada na linha 3. Quando a exceção não é lançada na linha 3, nós podemos jogar aqui na tela uma mensagem: número inserido mais str de i. Então, uma vez que o usuário digitou o valor numérico corretamente, a linha 4 vai ser executada, vai ser jogada na tela o valor que o usuário inseriu, e a linha 5 vai ser executada. E o que é que o break faz? O break diz o seguinte: encerre essa estrutura de repetição e vá para a próxima linha do programa. A linha 8 não tem nada e a linha 9 vai ser executada. Programa encerrado. Vamos salvar essas alterações e vamos reexecutar o programa. Tá aqui. Insira um valor inteiro. O usuário digitou um valor não numérico. Valor inserido não é numérico. Lembra daquele _n que a gente colocou? O _n é um enter, tá? Dentro de um string. Então foi feito aqui o enter. Insira um valor inteiro. Isso daqui deveria ser a mensagem de alerta para o usuário.
e insira um número inteiro. A gente pode melhorar essa apresentação aqui para o usuário. E o usuário vai digitar novamente uma letra, e novamente uma letra, e novamente uma letra. Enquanto o velho error estiver sendo lançado aqui na linha 3, né? Se a gente não trata essa exceção, a gente ia visualizar esse erro na linha de comando, e a gente tratou a exceção, está capturando e mandando aqui a mensagem para o usuário. Vamos tirar esse /n aqui e vamos colocar o seguinte: apenas valores inteiros são aceitos. Pronto. Salvou. Vamos parar a execução aqui do programa. E executar o programa de novo. Vamos lá. Insira o número inteiro. O usuário continuou digitando valores incorretos. Valor inserido não é numérico, apenas valores inteiros são aceitos. Insira o número inteiro. Enfim, eu digito o número inteiro. O número inserido foi apresentado e o programa é encerrado. Então, pessoal, é assim que a gente captura as exceções que são lançadas nos programas, fazendo com que nós possamos tratar essas exceções. Tá? No caso que a gente precisa e usa bastante a questão de solicitar informações para o usuário, no caso da informação ser um valor inteiro, se a gente quiser fazer a conversão diretamente, a exceção velho erro vai ser levantada, e é esse formato que a gente utiliza para ficar repetindo a solicitação do número para o usuário, para que ele insira corretamente o valor. É isso, pessoal.